Olá, telespecs, olá, ouvintes do Nego Bom Podcast. Meu nome é Alfaia, este ao meu lado é Edilson Silva. E hoje o Nego Bom está docinho e granulado por fora e religiosamente ecumênico. Nós vamos bater um papo hoje com o historiador e professor de estudos islâmicos, Marcelo Silva, conhecido na religião como Abu Bakr. Tudo bem? Quem vai fazer as honras da casa, senhor Edilson Silva. Então, gente, muito legal estar mais um episódio aqui do Nego Bom. O tema que a gente está trazendo para conversar aqui hoje com o Marcelo é sobre a religião islâmica. É um tema que me chama muita atenção, eu tenho muita curiosidade, né, por conta da natureza política, né, que o Islã tem no cenário internacional. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. E você que está aí assistindo nosso canal, não esquece de se inscrever, porque é muito importante para a gente a sua participação aqui, para a gente ir ampliando aí o nosso bate-papo com a sociedade. Mas, enfim, eu espero que a gente tenha hoje um bate-papo muito bacana com o Marcelo. Uma satisfação, Marcelo, ver você conosco aqui. Quando o Rafik trouxe a proposta, né, de trazer para cá, eu assim, pô, que bacana, né? Um negócio bem interessante, porque é um tema muito, ao mesmo tempo em que ele é muito presente, ele é um tema também muito desconhecido, porque o Islã não é uma religião popular aqui no Brasil, mas é uma religião muito presente no imaginário da sociedade brasileira. Então, acho que eu mesmo tenho várias perguntas aqui, muitas questões para levantar, e muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Fica à vontade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e as bênçãos de Deus esteja com todos nós e com todos os que estão nos assistindo agora e depois, né? Então, eu fico muito honrado e muito agradecido pelo convite para poder realmente, justamente, tirar essas dúvidas e desmistificar o Islã. Vamos lá. Isso, vê só. Qual é o tamanho do Islã no universo religioso do mundo e no Brasil? Qual é o peso quantitativo que o Islã tem hoje na sociedade mundial e brasileira? É uma boa pergunta, Edilson. Você tem uma ideia, hoje o Islã é uma das maiores religiões do mundo, com mais de 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos no mundo, né? É a segunda maior religião do planeta em relação a adeptos e é a que mais cresce também. A cenário de Brasil, nós temos visto que está um crescimento muito grande também, principalmente de brasileiros, assim como eu, né? Eu não sou de família islâmica, sou de família aqui do Recife mesmo, que me converti ao Islã há mais de 30 anos atrás. E eu tenho visto que muitas pessoas, apesar da negatividade que é feita pela mídia, muitas pessoas, quando verdadeiramente descobrem o Islã, ficam deslumbrados com o que é o Islã, né? Porque a palavra própria Islã significa paz. Paz para com Deus, para com você mesmo e para com seu semelhante. Essa é a essência do Islã verdadeiramente. E digo mais, né? O Islã está contido todos os mandamentos que foram revelados aos profetas anteriores, até porque a sua árvore genealógica, né, é a mesma. Se formos pegar o nosso patriarca, Abraão, ele tem 2 filhos, vamos por assim dizer, Ismael, que era o seu primogênito, Isaac. Então, é desses 2 filhos que se dão esses grupos, os grupos monoteístas que nós chamamos do judaísmo, o cristianismo e o Islã. Então, somos muito parecidos. As pessoas, às vezes, acham que é diferente, mas não é. Então, por exemplo, como eu falei, os mandamentos das religiões anteriores estão contidos dentro do Islã, né? Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas é uma das primícias principais do Islã. Adorar a um único só Deus. E Jesus ainda complementa, é amar a teu próximo como a ti mesmo. Isso é o Islã. Essa é uma parte que o Islã tem muito forte, né? A nossa essência é essa, é a crença no Deus único e absoluto e amar o nosso próximo, porque nós estamos no mesmo barco. Enfim, eu sempre fui muito curioso em relação a todas as religiões, as origens, a filosofia, né? Pelo menos a base.
E eu percebo que o Islã também foi responsável pela cultura, né, árabe ali, que se deu, vamos dizer assim, na Idade Média ali, a criação do alfabeto, a matemática era muito desenvolvida, né, pelo Islã, né, pelos países, né, muçulmanos, e a filosofia também era muito avançada para a época, né? Os países do Oriente Médio ali que tinham o Islã como referência religiosa, eles estavam muito à frente, né? Nos estudos, na filosofia, enfim, nas civilidades, né? Do que a Europa da época, inclusive, né? No começo ali. Verdade. Na verdade, houve, por conta do Islã, vários califados. Com a morte do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele, o início do califado se deu a partir de companheiros dele, as pessoas que conviveram com ele. Posteriormente, depois de algum tempo, começou a ser hereditário. Um dos califados que sempre me chamou a atenção é o califado Abbásida, que ficava no Iraque, né, em Bagdá na época. E geralmente os califas, eles pagavam preço de ouro as pessoas que lá levassem livros e traduzissem para o árabe e que houvesse uma discussão. Por isso que o conhecimento científico dentro do Islã sempre foi muito vivo, porque o Islã não separa, como se tem no mundo secular, a questão da política, né, da questão social, da questão científica. O Islã não separa. A gente tem tudo isso dentro do Islã. Então, por exemplo, toda a questão como você mesmo falou, da filosofia grega, ela foi toda colocada em árabe. Se não fossem os árabes, iriam se perder toda a filosofia, né? Por exemplo, na Península Ibérica, que hoje seria Portugal e Espanha, ficaram sobre um califado lá quase 800 anos. Então, automaticamente, nós brasileiros também temos influência dos árabes muito forte. Eu poderia citar inúmeras, né? Se você perguntar a um repentista, por exemplo, é influência árabe, né? Assim como muitas coisas, comidas, vestimentas, hábitos que nós temos, são todos vindo dos árabes, muçulmanos que ficaram na Península Ibérica há muitos anos e, consequentemente, eles colocaram e vieram para o Brasil, trazendo, inclusive, mais de 2.000 verbetes do idioma português, de origem árabe, inclusive o alfaia, né? É de origem árabe. Poxa, me diz uma coisa. Como foi que você se converteu? Fala um pouco para a gente sobre isso e fala também um pouco sobre qual é a sua posição na religião islâmica, né? Nós temos mais perto, né? Nós temos nas religiões ocidentais, né, que nós temos aqui mais tradição. E até nas africanas também, no candomblé, na umbanda, a gente conhece ali as hierarquias, como é que funciona, como é que é isso no Islã? É bom responder na primeira pergunta, Edilson, sobre a minha conversão, ou até reversão, né, como alguns irmãos costumam dizer. Na década de 80, entre 88, final da década de 80 e início de 90, eu sempre fui muito ligado à questão religiosa, né? Desde criança, minha bisavó, a qual fui criado... Qual era a sua religião antes? Eu posso dizer que eu não tinha religião, apesar de ter sido batizado como todo católico, né? Eu tive toda a vida normal, como qualquer outro no Brasil, né? Que tem uma família católica e também protestante, né? Tenho bastante primos, inclusive pastores da Igreja Batista, então eu sempre convivi muito com isso, respeitosamente, porém nada me... Mas sem interesse, né? Não tinha um interesse, tinha muito respeito, sim, por isso, né? Mas um certo dia, eu estava, na época, tinha um programa aqui no Recife chamado A Voz do Islã, e eles falavam muito sobre o Islã, né? De uma forma bem simplificada, inclusive... Era no rádio? Na rádio. Na rádio. Esse programa, ele tinha vários horários. De meia-noite, 1 hora passava para a rádio... na época era Rádio Jornal, depois passou para a rádio... Várias rádios seguiram. Não tem mais? Não, faz muito tempo que ele se encerrou, né? Inclusive, o radialista principal era o pai do nosso querido Alan. Alan Cole, né? Alan Cole, o pai dele, que era, inclusive, na época, o diretor religioso. E aí, ao escutar uma faixa, eu escutei um trecho do Alcorão. Então, aquilo ali, quando eu escutei o Alcorão,
que justamente era Surat al-Fatiha, aquilo me impressionou de um jeito muito forte. E eu não entendia. Você se lembra desse trecho? Sim, Dá sim. pra... Dá. É a principal surata do Alcorão, né? Que é a Surat al-Fatiha. Todas são principais. Mas sem ela, a sua oração é invalidada caso você não recite, porque ela é a primeira. Que a Surat al-Fatiha é chamada Surata da Abertura, ou Mumel Corã, como a gente chama, né? A mãe do Alcorão. Porque ela sintetiza tudo que está dentro do Alcorão em uma só surata com 7 versículos. Eu posso recitar, né? Sim, eu fiquei curioso. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amém. Essa surata foi responsável. Mas tem como usar aí o tradutor do Tem Google? sim. Primeiro eu pedi uma súplica para me proteja contra o maldito Satanás. Né? Antes de começar o Corão, sempre a maioria de nós muçulmanos fazemos isso. Começamos Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, clemente, misericordioso. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louvado seja Senhor dos mundos, Ar-Rahmanir-Rahim, o clemente misericordioso, Melik Yawmiddin, soberano do dia do juízo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, só a ti adoramos e só a ti prestamos ajuda. Ihdina as-siratal mustaqim, guia-nos à senda reta. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin, a senda dos que te agraciaste, não a dos abominados, nem a dos extraviados. Essa seria uma tradução mais para o português, porque o idioma árabe, ele tem que ser recitado em Alcorão. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que em árabe? Porque ele foi revelado em árabe ao profeta Muhammad, que a paz de Deus seja sobre ele, até porque ele era analfabeto, não sabia nem ler nem escrever, então ele memorizou todo o Alcorão. E quando eu recito em árabe, existem vibrações eletromagnéticas que são fortes, porque ela foi revelada dessa forma e mantida dessa forma, diferente de alguns casos que aconteceram traduções. Então, as traduções não é a mesma coisa. Então, ela tem uma característica de mantra, então, seria assim? Pode-se dizer, né? Porque ela por conta da sonoridade. Isso. Porque o árabe do Alcorão é um árabe clássico, né? Mas isso que você... Nessa vez que você ouviu, isso que te impactou, te despertou ali isso. Mas foi em árabe que você ouviu, isso, você não justamente. traduzido. Não. E ainda assim aquilo te impactou, assim. Até hoje. Nossa. Até hoje. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer muçulmanos do mundo todo, né? Eu tive a felicidade de viajar para alguns países e muitas vezes sheiks de outros lugares me perguntam, né? Mas você é brasileiro, lá você tem tudo, por que você segue o Islã? Então, quando eu conto essa história para eles, aí eles riem para mim, entendem, né? Porque o Alcorão é muito forte, realmente. Ele realmente não tem explicação. Você sente, como vários outros irmãos muçulmanos, simplesmente só escutando o Alcorão, sem entender o que significa, mas impacta no seu coração. Como a música, né? A música, a gente... Você gosta muito de uma canção, em inglês você não entende uma palavra, mas você se emociona, você, né, acaba... se impactando mesmo, né? Um negócio interessante. Mas tu ia falar? Diga aí. Eu esqueci. A segunda pergunta, né? Do Edilson, sobre a questão de hierarquias. Dentro do Islã, nós não temos hierarquia de culto, né? Então, temos um sheik, né? Muitas pessoas têm um estereótipo sobre o que é o sheik. O sheik, na verdade, antigamente, as tribos árabes citavam sheiks como as pessoas anciãs, aquelas pessoas mais idosas, que tinham um certo... estrada, né, de vida. Experiência. Então ele era como se fosse o líder de suas tribos. Com o passar do tempo, muitos começaram a vir às universidades, as pessoas começaram a se formar, e aí esse termo sheik meio que foi agregado, né? Mas ele nada mais é que um professor que ensina tanto religião como o idioma árabe para a comunidade dele, no caso. O sheik, ele está vinculado à idade? Também. Pode existir um sheik jovem, não, né? Pode ser também, no caso, no sentido religioso, quando ele estuda.
né? Ele estuda porque existe Então o sheik está vinculado mais a conhecimento. A conhecimento, certo. A conhecimento, né? Então, por exemplo, na ausência do sheik, qualquer pessoa que conheça o Corão pode assumir. Então, por exemplo, não vai deixar de haver oração sem o sheik, por exemplo. Então, uma pessoa que sabe mais o Alcorão, ela pode assumir as atividades do sheik. Então, a gente não tem essa hierarquia, né? Mas, graças a Deus, o Islã sempre faz com que todas as pessoas busquem conhecimento. Até porque o primeiro versículo do Alcorão foi revelado justamente para isso, né? Que foi Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, leia em nome de teu Senhor. Só que esse Iqra, ler, é um verbo de imposição, né? Porque quando o anjo Gabriel chegou até o profeta Muhammad, o anjo falou para o profeta Iqra. E o profeta não entendeu bem. Pensou que ele disse, mas eu não sei ler. Então ele falou novamente, insistiu, Iqra. E o profeta novamente não sabia, não entendia bem. Então foi aí que o anjo meio que abraçou e falou, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa ya Muhammad. Leia em nome de teu Senhor que teu criou. E foi então que ele entendeu que ele tinha que repetir, né? O que o anjo Gabriel estava recitando para ele. Tinha que memorizar. Isso. Então, dali, durante 23 anos, o Alcorão foi revelado. Você vê, durante 23 anos. Isso quer dizer o quê? Muita paciência. Você falou aí, anjo Gabriel. Isso. Tem uma coisa... parece que tanto o islamismo quanto o cristianismo tem origem abrâmica, é isso? Origem em Abraão, né? E me parece que em muitos momentos... Essas duas religiões que são monoteístas, né, que adoram a um único Deus, né, elas têm não só a origem em comum, mas elas têm muitas coisas em comum, né, o cristianismo e o islamismo. Até o judaísmo também. Com o judaísmo também. Isso, né? Porque se formos buscar as suas origens, né, vamos chegar até Abraão. Abraão é o chamado nosso patriarca. Abraão teve 2 filhos, Ismael, que era o seu primogênito, e teve Isaque. De Ismael, ele teve... ele saiu, no caso da região da Palestina, com a sua mãe Agar, e foi para a região hoje onde é a Arábia. Lá ele casou com uma mulher daquela região, aonde deu origem a uma tribo chamada Mustariba, que descende o profeta Muhammad. Então, o profeta Muhammad é descendente de Abraão a partir de Ismael. Se você pegar do lado de Isaac teve 2 filhos, Isaú e Jacó. Jacó teve 12 filhos, que deu as 12 tribos, né, de Israel, da onde veio Jesus, que a paz de Deus esteja sobre ele. Então, nós somos parentes muito próximos, né, por conta do profeta Abraão. É tipo uma cidadezinha do interior de Pernambuco, assim, com 10 mil habitantes, né? Isso. Todo mundo ficou meio parente. Isso, assim. São parentes bem ligados, né? Inclusive, posteriormente, muitos descendentes da tribo de Jacó vieram casar com filhas de Ismael, da descendência de Ismael. Por quê? Por questão da tradição do monoteísmo. Ô Marcelo, e você então, pela sua formação, a gente conversou um pouco antes ali, eu queria que você colocasse um pouco as pessoas assim, a sua formação. Você é um sheik, então? Não, eu sou um professor. Tá, mas aí qual é no Islã, você se formou, você... Fala um pouco da sua formação, do que você adquiriu, além da vivência, né? A sua instrução formal. E aí, qual é a diferença? Porque eu não entendi a diferença porque eu fiquei interessado nessa questão do sheik, né? Eu liguei a conhecimento, depois a ancestralidade, assim, ó, as pessoas mais velhas, disse que não, se a pessoa estudar e tal. Pode falar um pouco sobre isso? Isso, é porque assim, eu não me considero um sheik, né? Eu sou formado em História, tenho 2 especializações na área de Ciências da Religião e História do Brasil, e também fiz um curso pelo Instituto Latino-Americano de Professor Divulgador. Então, isso aí me habilitou a divulgar o Islã no sentido de mais esclarecer as pessoas, levar se tornar mais fácil o acesso à religião. Agora, o sheik, especificamente, é uma pessoa que tem uma formação superior, porque existe uma formação, no Brasil não temos, infelizmente, né?
só em países de maioria muçulmana. Por exemplo, muitos brasileiros, por exemplo, se formaram na Arábia Saudita, no Egito, alguns no Kuwait. É uma formação de 4 anos, você faz ciências da religião, né? Não tem no Brasil nenhuma espécie de, entre aspas, seminário para formar uma... Não, temos um Instituto Latino-Americano que forma professores divulgadores. Professores divulgadores. Professores divulgadores, né? Inclusive a gente estuda toda a parte da religião de forma mais aprofundada e também o idioma árabe, inclusive é aberto para todos, né? Quem quiser estudar, ele é totalmente online, você não precisa se deslocar até lá. Foi assim uma grande ideia, né? Porque a gente tinha muitas dificuldades em formar brasileiros fora, né? O brasileiro ele é meio diferenciado, ele tem a questão da emoção, então muitos não concluíam o curso, é um curso muito... Questão da emoção, como é isso? Me explica aí. Então, a gente é muito apegado à família, então a questão das saudades, muitos brasileiros iam, então o sistema lá... Entendi. A questão cultural é muito diferente, então a gente teve muito essa questão... Mais o choque cultural, né? Isso. A cultura nossa é bastante distinta. Lá é muito diferente, né? Muito diferente. Então você estuda 6 anos lá, na verdade, que são 2 anos de idioma árabe, primeiro, para os que não são falantes de árabe, e depois mais 4 anos na formação acadêmica. Isso é muito tempo. Aqui no Brasil, e pelo menos assim, eu sou um leigo, né? Mas de onde eu observo, eu vejo muito o Islã, o Islã que nos chega, sabe? Ele chega muito negro, sabe? Muito vinculado ao povo negro. Talvez também pela questão, né, dos filmes, etc. e tal. Essa aproximação, e me parece, a impressão que eu tenho, pode ser que eu esteja errado, me corrija se eu tiver. Existe mais facilidade de reverter pessoas negras ao Islã ou a impressão? Só fazer um adendo. Até porque nos Estados Unidos, aquele fenômeno dos direitos civis dos negros, a maioria dos líderes eram do Islã. O próprio Malcolm X, ele era do Islã. A nação do Islã era muito forte lá, né? É muito forte, assim como identidade negra, né? Da afrodescendência e tal. No Brasil, eu não sei se é assim, mas, enfim, só queria jogar esse dado aí. Bom, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Islã, na verdade, é uma religião que foi revelada para a humanidade. Ela não veio para um povo específico, né? Por exemplo, você tem uma ideia, hoje, apenas 17% dos muçulmanos são árabes. Uau! Então, hoje você pega, por exemplo, um país como a Indonésia, que é o maior país de maioria muçulmana. Você teve uma população lá de 250 milhões... É maior que o Brasil. Eu acho que lá deva ter 220 milhões só de muçulmanos. Uau. Então, assim, não tem uma peculiaridade de povos. Então, isso é uma coisa muito de cada pessoa, né? Então, a gente não tem a gente não liga muito para essa questão de raça. Mas por que você acha que, por exemplo, naquele momento nos Estados Unidos, o Islã servia como ferramenta, inclusive de união ideológica, entre os grandes ativistas, né? E com muita força política junto à população negra, né? Eu acredito que por conta da origem deles, daqueles afro-americanos, né? Por exemplo, a gente observa que eles são geralmente grandes e eu acredito que eles sejam da região da Nigéria, onde Sudão, né? Sudão também, que tem uma história muito forte, inclusive no Brasil, né? A revolta dos malês, Dos malês de 1835. Eram sudaneses. Então a gente entende que eles vão buscar a sua ancestralidade justamente aonde? No Islã, porque o Islã é uma religião que nós não permitimos um ser humano dominar o outro, porque todos nós somos iguais. Então, existem vários relatos, por exemplo, de um dos grandes companheiros do profeta chamado Bilal. Bilal era da antiga, hoje seria a Etiópia, né, a Abissínia, na época. E ele foi, para você ter uma ideia, ele foi o primeiro muazin, aquele que faz o chamamento para a oração. Ele sofreu muito, porque ele era escravo na época. Inclusive, o Abu Bakr, que era um dos companheiros do profeta, o comprou, né, e deu a sua liberdade. Ele foi um dos homens mais extraordinários da época do profeta. Ele era negro, mas o coração dele era gigante, né? As histórias que você tem sobre Bilal são incríveis, que a gente consegue colocar nos dias atuais, sabe? De respeito, de educação, ele sabia o Corão inteiro. Ou seja, para a gente não existe essa questão de ser africano, ou asiático, ou brasileiro.
Porque o profeta, quando faleceu, ele fez um sermão chamado Sermão da Despedida. O que ele dizia? Um branco não é melhor do que um negro, e um negro não é melhor do que um branco. Um árabe não é melhor do que um não árabe, e um não árabe não é um melhor do que um árabe. E sim aquele que seja mais temente. Então isso ele deixou bem claro. Então para a gente não tem essa questão de nacionalidade, questões, como eu falei, essa questão dos Estados Unidos especificamente pode ser pela questão das tradições antigas deles, né? Por serem de origem nigeriana, sudanesas, que são regiões de maioria muçulmana. E eles acabaram resgatando a religião como, vamos dizer assim, como a base filosófica até da sua descendência, né? Justamente. Entendi. Buscando nas suas raízes anteriores. Fazer um resgate, né? Isso. Inclusive, acho que foi na década de 90, tinha uma liderança muçulmana nos Estados Unidos, Farrakhan, e ele fez uma marcha que demonstrou muita força, de 1 milhão de homens negros, 1 milhão de homens negros marchando lá nos Estados Unidos. Foi um negócio assim impressionante. Diz uma coisa, existe o mundo contemporâneo, ele coloca a questão do feminismo como uma pauta muito importante, né? Eu vejo o muçulmanismo, né, encaixando um pouco com a minha pergunta anterior, eu vejo o muçulmanismo muito parceiro da luta antirracista, sabe? É nítido, sabe? Inclusive as referências internacionais que a gente tem e tal, existe uma parceria. Agora, existe uma dificuldade, me parece, do diálogo do Islã com essa luta pela emancipação da mulher e tal. E existe de onde eu vejo um choque cultural, um choque cultural um pouco mais forte. Como é que... eu estou fazendo essa pergunta e estou imaginando aqui com o volume, né, o quantitativo de muçulmanos que tem no planeta, né, mais de 1 bilhão. Como é que vocês veem isso? Isso atrapalha? Existem muitas críticas? Existe um debate interno a respeito disso? Como é que isso é tratado, essa questão do crescimento da luta feminista, com o processo de modernização, né, de internet e tudo mais? Então vai havendo uma pressão muito grande para que os modos modernos, mais ocidentais, vão se impondo, vão penetrando aí nas várias culturas, nos vários países e tal. Como é que vocês estão vendo isso? Assim? É uma pergunta bem interessante. A visão de quem está fora sobre a questão da própria mulher, né, na sociedade em geral, eu acho que não é dessa forma. A mulher no Islã, você tem uma ideia, já da época do profeta, ela já tinha direito a voto. Isso há mais de 1.400 anos atrás. Só para aí. A gente veio ter direito a voto há algumas décadas atrás. Isso, justamente. Então, para você ver, as mulheres sempre tiveram muito peso no Islã, né? Seria até bom fazer um podcast trazendo uma mulher para ela falar mais sobre esse assunto. Tem várias irmãs que inclusive, são muito ligadas, né, à defesa, etc. Isso aí já é um negócio interessante, porque é o lugar de fala, né? Ele está justamente o lugar de fala da mulher. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: as pessoas veem, por questões da mulher, até estar acobertada com o hijab, né, com os véus. Então, se dá a ideia de que ela seja um pouco mais reprimida ou coisa parecida. E não é. A burca é também uma vestimenta do... Não. Não, a burca é outra coisa, né? Não, porque assim, muita gente não sabe, porque existem vários... A gente não pode misturar a questão cultural com religiosa. Por exemplo, você falou sobre... A nossa ignorância é toda essa. Assim. As pessoas, às vezes, meio que fazem uma espécie de um geral, né? Sobre essa questão. Por exemplo, você pega a questão da burca, ela é específica do Afeganistão. Mas existe toda uma história por trás da burca, né? Tudo tem uma história, tudo tem um porquê. E a burca não faz parte do Islã. O que faz parte é só o hijab. O hijab, que é aquele véu, né? A questão da burca... Que o rosto da mulher aparece, né? Só cobre a cabeça. A cabeça, justamente. Você foi em alguns países do Golfo, por exemplo, daquela região ali do Golfo Pérsico, você vai ver que as mulheres também usam um véu no rosto, mas aquilo ali são questões culturais daquela região. Né? Assim como você vai na África, você vai ver muitas mulheres com véus, mas ela é colorido.
né? Geralmente as roupas das africanas são coloridas, não são lisas, né? Não são brancas. Feita essa aqui. Justamente. Então a gente temos que entender questões culturais e a questão religiosa. O que é que a religião diz? Né? Por exemplo, já vi casos, por exemplo, de acusações dizendo que dentro do Islã tem a circuncisão feminina. E não existe a circuncisão feminina, existe sim a masculina. Mas a feminina são questões tribais que ainda existem na África, eu acho que no Quênia, que ainda tem questões sobre isso, mas não faz parte do Islã. Então as pessoas às vezes não sabem distinguir. Né? Por exemplo, a questão da burca, ela é específica daquela região ali do Afeganistão, que não condiz com o Islã. Não é uma prática islâmica, mas que questões culturais muito antigas que terminou ficando infiltradas dentro do cotidiano deles, né? Mas não faz parte. Então a mulher, ela sempre teve muita liberdade. Você tem uma ideia, a mulher mesmo dentro do Islã, ela pode trabalhar, pode estudar, mas ela não precisa sustentar a casa, mesmo que ela ganhe mais do que o marido. Ela não pode sustentar a casa, porque isso não é um dever dela, é dever do homem. Mas ela pode estudar como qualquer outra, pode trabalhar como qualquer outra. Tem os mesmos direitos. Infelizmente, a mídia não se aprofunda nesses termos, né? Só coloca algumas coisas e não entende o universo islâmico, não entende o que significa o Corão, a Suna do profeta, o que foi falado sobre isso. Por isso que eu disse que era bom, seria uma mulher falar mais aprofundadamente sobre esse assunto específico. Mas, por exemplo, esse nível de radicalização da religião que nos é veiculado aqui pela mídia nacional, pela mídia internacional, eu também desconfiava que tinham questões mais sociais e culturais de certas regiões do que propriamente da religião. Mas por que assim, a gente vê tanta notícia desse tipo de radicalização em outros países? Você me diz que isso é social, cultural, e o Islã não aprova, por exemplo, o ISIS, o que o Estado Islâmico faz com as mulheres no Afeganistão e em outros lugares. O Islã não aprova isso. De forma alguma. Qualquer tipo de radicalização dentro do Islã não é permitida. Até porque eles vão estar fora dos preceitos que o Islã prega, que é a nossa base. Então a gente vai sempre ver alguma radicalização em alguma, mas ali sempre tem interesses próprios. Porque o Islã ele é coletivo, ele não é individualista. Então, a base do Islã é o Corão e a Suna do profeta. Somos nossas bases. Então, se está de acordo com as bases, tudo bem, mas a gente entende que não, né? Porque, como eu falei, a palavra Islã deriva de uma palavra chamada Salam, que significa paz. Então, nós estamos nesse planeta pela vontade divina. E nós temos que nos respeitarmos. Então, práticas como você mesmo falou, terrorismo, práticas que não condizem com o que o Islã prega. Portanto, eu sempre faço até uma observação, quando eu falei no início para o Edilson, que hoje somos 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos em todos os continentes. Imagine se todos os muçulmanos pensassem igual a eles. Com certeza. Eu acho que não existiria mundo. É uma microminoria. Isso. Que inclusive influenciando essa imagem negativa que o Islã tem. Né? Que inclusive as maiores vítimas lá são os próprios muçulmanos. Sim. Os verdadeiros muçulmanos, né? Porque as pessoas se dizem uma coisa, mas e a prática, né? Então, se existe 1 bilhão e a religião que mais cresce, porque assim, eu estou falando em relação, se você separar, eu estou falando do cristianismo num todo, né? Os católicos, os protestantes, se você fragmentar eles, o Islã é a maior religião hoje do planeta. Né? Eu estou colocando de uma forma geral, genericamente, todos os cristãos, né? sem fazer as divisões. Mas se eu fizer a divisão, o Islã hoje é a maior religião do planeta. É quase 2 bilhões, é quase... Isso. E é a que mais cresce todos os dias, mais... Quase um quarto. Um terço, né, praticamente, de toda a população do mundo são muçulmanos. Então, imagine se isso fosse uma prática comum do Islã. Com certeza. Então, não existiria... Mas eu queria, por exemplo, você é historiador, você vai saber mais do que eu sobre esse lado. Mas se a gente retroceder até as origens do Islã com Maomé, ele incomodou o status quo da época, que era politeísta, né, que se cultuavam vários deuses, e ele chegou com a ideia, com a filosofia do monoteísmo, né? Que é cultuar a Alá.
Mas ele teve que, por exemplo, invadir militarmente uma cidade, que eu esqueço o nome agora, para tomar o poder, né? E, de certa forma, ele se transformou num líder religioso, mas também militar e também político, né? E aí, por exemplo, muitos países, desde do medievo, né? Desde a época medieval, eles adotaram, países do Oriente Médio adotaram assim, regimes em que o líder político também é o líder religioso. E, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, todas as conquistas da civilização ocidental europeia, ela se dá quando se divide a igreja, a religião do Estado. Isso é muito claro na história. Quando você coloca a religião como instituição separada, parece que a sociedade caminha a passos largos, a ciência, porque a igreja ela reprimia muito as liberdades, a liberdade científica, a liberdade de imprensa, a liberdade de tudo, enfim. E parece que deu um salto gigantesco quando separou, quando a igreja perdeu exatamente aquela hegemonia política. E a gente vê hoje no Brasil uma briga, né? O pessoal neopentecostal querendo tomar o poder político e isso provocando uma certa radicalização também deles, né? Eles acabam embevecidos com esse poder político e querendo domar, e querendo colocar, e querendo reprimir a sociedade, né? E as modernidades e a civilidade como a gente conhece, né? A minha pergunta é: será que também muito desse radicalismo, que, como eu já falei, a gente não vê só no Islã, não é por conta da religião querer tomar também o poder político, como Maomé precisou ou quis fazer naquele momento inicial histórico ali? Será que não é esse a grande centelha, enfim, do barril de pólvora ali que faz com que talvez a religião esteja no momento em que a religião quer tomar o poder político? É uma boa pergunta. Vamos lá para os primórdios, então, né? A gente sempre procura falar, por exemplo, Al-Faya, né? Edilson. Quando a gente fala Maomé, a gente meio que tira a sua origem. Por exemplo, o nome dele era Muhammad, né? Que foi dado pelo seu pai, que tem uma significação muito grande. Muhammad foi o primeiro ser a ter esse nome, né? Então, quando muitas pessoas falam Maomé, até, né, nos livros escolares, a gente procura intensificar o nome verdadeiro dele, que era Muhammad, né? Porque o nome Maomé soa muito ruim, sabe? Não é uma coisa muito bacana para os muçulmanos, né? Então, Muhammad, quando ele veio, interessante, o Alcorão, ele é libertador. Porque dentro do Islã não se separa a questão da ciência e da religião. Nunca se separou, assim como a política também. Então, quando o profeta Muhammad ele ficou 13 anos em Meca, pregando a mesma coisa, Deus único. Até porque, se você observar, os árabes, eles descendem de Ismael, consequentemente Abraão. Então, eles tinham essa ligação muito forte, porém, eles se tornaram politeístas por passar do tempo, veio idolatria, etc. E o profeta Muhammad, ele nunca aprovou esse tipo de coisa, tanto que ele era diferenciado, ele vivia, não participava dessas práticas. Até, havendo a revelação, foi que ele começou, depois de 3 anos, ele começou a pregar em aberto. Foi daí que houve o choque realmente de frente com os coraixitas, né, que era a sua tribo, que cuidava do lugar sagrado, que hoje seria Meca, né? Que era o entreposto de viagem, de caravanas, onde as pessoas lá descansavam, e aquilo era como se fosse uma forma de descansar, para poder seguir viagem para a Síria, no caso, para Damasco. Então, quando o profeta começou a pregar um Deus único, ele teve muitos problemas, inclusive os poucos muçulmanos da época que tinham também foram muito perseguidos, até 13 anos posteriormente. Antes mesmo ele tinha mandado uma comissão para uma cidade chamada Al-Medina, que na época chamava Yatrib, mas ele não a invadiu, né? Ele não invadiu. Ele, quando lá já tinha muitos muçulmanos, então Deus revelou que ele emigrasse para lá, para essa cidade, pois lá ele teria maior proteção, até porque os coraixitas de Meca estavam muito enfurecidos por ele e estava havendo muita divisão, né? As pessoas voltando ao monoteísmo e aquilo ali estava prejudicando os negócios da cidade. Então ele emigrou
Tanto que quando ele imigrou de Meca para Medina, deu início ao calendário islâmico que a gente chama de Hijra, essa imigração dele, que em alguns livros chamam fuga, mas não é uma fuga, é uma imigração, porque ele esperou o momento certo para isso. Ao chegar em Medina, interessante isso, ele conseguiu unir a todos daquela cidade, muçulmanos, incrédulos, judeus que tinha nessa cidade também, até, vamos dizer assim, pensarem de uma forma, no geral, para o que é melhor para a cidade. Então, ele disse, eu não vim aqui para prejudicar ninguém. Eu vim aqui como líder da minha comunidade, mas estou aberto. E todos serão julgados conforme as suas práticas religiosas. Então, e com isso, com o tempo, o profeta foi adquirindo mais respeito das pessoas. Praticamente hoje Medina é toda muçulmana, né? Mas ele não invadiu ela. Ela foi lá como um político que conseguiu unificar todos com o bem comum, que era a proteção da cidade, né? Posteriormente isso, essa questão que você falou da radicalização, a gente tem que pensar o seguinte... E a busca do poder político, né? Da religião e o poder, né? O poder político é poder sobre a sociedade, né? A gente pensa o seguinte, que muitos países ocidentais invadem os países daquela região por interesses. Então, há alguns grupos que se radicalizam por isso, por não aguentar essas práticas, né? Então, muitos, às vezes, permanecem lá sabendo das suas riquezas, da sua geopolítica, da região, por exemplo, o Afeganistão, né, que tentaram domar ele, mas se a gente pegar a história do Afeganistão, desde a época de Alexandre o Grande, Gengis Khan, ninguém nunca domou aquele país, e nunca vai domar porque é um país que é fácil entrar, mas difícil sair, por conta da sua questão da sua situação geográfica. Mas, assim, é como eles mesmos falam, essas pessoas vieram para o nosso país, para roubar o que é nosso, né? Estuprar as mulheres, roubar as suas riquezas, uma série de coisas, né? Então, quem são os radicais, na verdade? Quem são os verdadeiros terroristas, né? Então, eles têm essa visão de que os verdadeiros terroristas são aqueles que saem de seus países para tentar roubar o que aqueles povos têm, né? Então, muitas às vezes, né, existem grupos pequenos, esses são grupos pequenos, mas que infelizmente tomam uma projeção na mídia muito grande. A gente não aceita esse tipo de práticas de violência, de sequestro, de terrorismo, matar pessoas inocentes. Isso aí não faz parte do Islã. Inclusive, eu vi falar que a ideia da jihad, ela foi distorcida, né? Jihad parece ser uma entre aspas, uma guerra interna contra instintos negativos, né? E jihad acabou se transformando numa guerra materializada belicamente, tal, com violência. Ou eu estou enganado? É verdade. A palavra jihad, na verdade, significa empenho, não significa guerra, né? Nem muito menos santa, porque não existe guerra santa. Então, existe um empenho. Eu acho que a maior guerra que nós temos é o nosso dia a dia. É assim que o Islã vê. Então você tem que acordar... Isso é a jihad. Esse é a jihad. A jihad é isso. É empenho. É o empenho, o esforço. Para você se manter sempre o quê? Firme. Porque a gente sabe que não é fácil o dia a dia, né? Tem questões da nossa família, tem questão do trabalho, da escola, da rua, dos nossos vizinhos. Então todos eles têm direito. Até a árvore tem direito que você tem que respeitar. Então imagine que é uma guerra diária, né? É um esforço muito grande para você se manter firme, né? Porque a gente sabe que tem muitas intempéries no nosso dia a dia. Sim. No nosso dia a dia, não é nem no mês. Então, essa que é a nossa grande guerra, a jihad, que foi uma tradução errada para a Guerra Santa, que não significa Guerra Santa, né? Ou empenho ou esforço pela causa de Deus, manter-se firme, né? Com muita dedicação no seu dia a dia, porque a gente sabe que não é fácil o nosso dia a dia. Não existe guerra maior do que essa. Vocês acordam, tem várias... eu conversei com o Alan foi o Alan Cole, né, meu amigo, ele foi o responsável por trazer você aqui, pelo contato. Né? E ele fala, ele acorda 3h30 da manhã, ele faz uma reza, 4h30 reza de novo, né? São 5, né? São 5 orações diárias que fazemos todos os dias, né? Tem os seus horários. Orientado para Meca. Voltados para Meca. E esse horário, como é? Tem que acordar de madrugada? Esse horário... ele, na verdade, as orações
na verdade, quem precisa somos nós, né? Deus não precisa das nossas orações. Perfeito isso. Né? Então, a gente, quando A acorda... oração não é para ele, é para quem está orando. Justamente. Então, quando a gente se acorda, porque assim, Recife, por ser uma cidade muito próxima na região litorânea, né? Então, aqui é mais cedo. Por exemplo, quando eu morava no sul, lá eu chegava a fazer a oração 5h30. Aqui é 3h40, 3h45, depende do dia. Então, você tem que realmente se acordar. Tem um ritual de fazer a ablução, né? Todas as orações a gente tem que fazer a ablução, que é uma lavagem nas partes do corpo. Inclusive, a ablução, no Islã, tudo tem um significado. A partir do momento que você acorda, que você faz a ablução, você meio que energiza aquelas partes que te dá sono, né? Quais são as partes? São as mãos, né? E os cotovelos, o antebraço até os cotovelos, o rosto, passar a mão molhada sobre a cabeça, as orelhas dentro internamente, lavar a boca, as narinas, o pé direito, depois o pé esquerdo, acima daquela parte do tornozelo. Essa é a ablução. Essa daí é a pode se fazer em conjunto ou é uma coisa... Não, é uma coisa... É a ablução, cada um faz a sua. Mas eu digo, por exemplo, você pode fazer a ablução na frente dos outros? Ou não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. A ablução você pode fazer. Depois você vai para a oração propriamente dita. Né, que pode variar. Porque limpar o nariz na frente dos outros não me causa muito... Não, a gente simplesmente pega a água, né, e soa ela 3 vezes para poder sair qualquer tipo de sujeira, né? E também para dar aquela levantada, né? Então, a ablução é uma forma de se purificar antes de você falar com o seu Criador. Perfeito. Então, quando a gente se voltado para Meca, nós consideramos que seja lá o primeiro templo construído na terra pelo homem. Por isso que direcionamos para Meca, né? Onde está a nossa cidade sagrada. Você já foi em Meca? Porque tem aquela... não é obrigatório, mas é uma espécie de objetivo, né? De todo islâmico visitar a Meca, né? Faz parte dos 5 pilares do Islã, né? Que o primeiro é a Shahada, você testemunhar que, a gente fala em árabe, né? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, testemunho que não há divindade senão Deus, Deus ele é absoluto e único, Muhammad é seu mensageiro. Depois temos os pilares das orações, que são 5 orações diárias, né? Inclusive, eu gosto de falar sempre que há algumas facilidades quando você vive num país que não é maioria muçulmana, né? Como no caso nosso. Porque muitas vezes a gente está trabalhando, a gente não está num país muçulmano que a gente pode parar a hora das orações. Então, a gente pode fazê-las em casa, né? Juntá-las, fazer em casa. Aí depois tem o pilar do jejum, do mês do Ramadã, que é uma vez por ano também, a qual a gente jejua 30 dias, né? Antes do sol nascer até o sol se pôr. Uau. É isso. Mas e depois come alguma coisa? Sim, segue vida normal. Ele só é feito enquanto houver dia, né? Aqui no Recife, por exemplo, antes do Fajr, que eu falei, né? 3 e pouquinho, você acorda lá, sei lá, 2h30, faz um surru, que é uma refeição breve, para poder suportar, né? O dia todo. E após isso, ao pôr do sol, você come normalmente. Lembrando que nesse período você não pode comer, beber e não pode ter relações sexuais também, só após o pôr do sol. Depois tem o pilar do zakat, que o zakat é uma palavra que não existe para português, mas é como se fosse um imposto de 2,5% para todo muçulmano que tenha determinada quantidade de dinheiro, a qual ele não precisou usar na mobilização de um ano. Então, se um muçulmano, vamos supor lá, ele tem 50 mil reais, guardou, ele obrigatoriamente tem que tirar 2,5% daquele dinheiro. Mas os que não têm também podem fazer isso, transformando esses 2,5%. Geralmente, nós temos um conselho de sábios muçulmanos no Brasil, a qual determina, através de uma... me esqueci o nome agora. Como se fosse de uma legislação deles, né? Porque eles que podem fazer isso. Uma norma interna. Isso. De quanto seria aquele valor. Então, pode variar entre 15 e 20 reais. Você pega pela quantidade da sua família e pode dar isso em dinheiro na mesquita, ou num vizinho, uma pessoa que seja mais necessitada, ou pode também dar em alimentos, né? E o último seria o pilar da peregrinação uma vez na vida, desde que tenha 2 condições, físicas e financeiras. Então, essas são as 2 condições que se você tiver as 2 coisas, obrigatoriamente você teria que fazer, né? Esse jejum... Mas você já foi lá? Sim, fiz o Hajj em 2014.
E deixa eu perguntar uma coisa. Só assim, para mudar de assunto, esse jejum de 30 dias, ele é, enquanto tiver a luz do dia. Isso. Ele são 30 dias consecutivos? Sim, consecutivos. Poxa, é um negócio... A galera do jejum intermitente ficou com inveja. Ficou com inveja, eu estava pensando nisso. Porque eu estava até falando com a mulher de Theo ontem, estava te falando, a mulher de Theo, ela Grande Theo Gates. Ela é fitoterapeuta. Isso. E ela falando dos benefícios para a saúde do jejum. Eu não me lembro de ter visto um islâmico gordo. Será que... Olha que pode ser besteira, viu? Mas tem a ver com isso? Eu acho que esse jejum acaba impondo assim, um modo de vida para... Não, porque nós não temos o objetivo de emagrecer, na verdade. Né? Eu falo como uma consequência natural. É isso. Acontece, por exemplo, eu perco em torno de 5 a 6 quilos, né? Mas não é meu objetivo, porque a questão da fé. A gente sempre diz, uma vez um sheik me falou uma coisa interessante, que o jejum, ele é um dos pilares do Islã, é o único que é feito diretamente para Deus. Por quê? Porque só ele sabe que você está jejuando ou não. Porque você pode comer escondido, beber água escondido, ou fazer outras coisas escondido. Mas quando eu faço para Deus. É tanto que dentro do Islã a gente diz que Deus, ele diretamente dá as bênçãos sem precisar dos anjos, porque todas as nossas ações, boas ou ruins, são anotadas pelos anjos. Deus concede a sua misericórdia diretamente para o jejuador. É tanto que quando todos nós formos ressuscitados, se Deus assim permitir, o hálito do jejuador é o mais agradável perante Deus. E é uma forma também de você, vamos dizer assim, enfraquecer o seu corpo e aumentar a sua espiritualidade. É tanto que as pessoas que estão em jejum, elas não temem nada, absolutamente nada. Elas têm uma energia muito forte. Inclusive, alguns grupos já falaram que eles sentem, né, quando está uma pessoa jejuando, que fala, sei lá, recitou o Corão, coisa parecida. As pessoas sentem isso, a diferença. Bem, eu admiro muito quem jejua, assim, porque eu não consigo ficar sem comer. Eu preciso Inclusive, jejuar. Quando eu ressuscitar aí, que eu vou levar, quando eu morrer, uma pastinha Colgate e uma escova. Entendeu? Que aí eu ressuscito. Antes de falar com Deus, eu dou uma escovada no dente, que é para não ficar aquele bafo de quem comeu antes de morrer. Mas é justamente esse bafo do jejuador que é agradável aos olhos de Deus, entendeu? Agora me fala uma coisa, tua mulher é muçulmana também? Ela é cristã. Ela é cristã, evangélica, católica. E como se dá essa relação no âmbito dos hábitos, né? Que permeiam a vida religiosa de qualquer religião. Como é que se dá isso? A comida, enfim, a filosofia da tua religião com ela, como é que vocês convivem? É interessante, tu falou agora. Eu, quando conheci Dona Maria de Lourdes, né, um beijo para ela. Dona Maria de Lourdes, estamos adorando o seu marido aqui, viu? Tá ótimo. Quando eu conheci ela, e a primeira coisa que eu disse para ela foi: eu sou muçulmano. Tem algum problema? Ela fez: não. Então tá certo. Então vou respeitar a sua religião, porque nós muçulmanos temos que respeitar a religião das outras pessoas, sendo elas próximas ou não. Porque dentro do Islã não há imposição contra a religião, né? Então, é interessante que ela me ajuda muito, na verdade, né? Assim, ela dificulta um pouco porque quando eu estou jejuando, o cheiro de comida é muito forte. Então... E ela deve ser uma excelente cozinheira. O jejum é particularmente mais difícil. Mas ela está ali exatamente para provar a sua fé. Inclusive, tem um amigo meu, o Gleidson, um abraço para ele, o Gleidson Rodrigo, lá de Belo Jardim, que ele diz: rapaz, eu não sei como tu consegue, porque o jejum, a dificuldade é em dobro, né? Uhum. Porque as comidas realmente são muito boas. Muito gostosas e cheirosas também. E ela é uma preocupação enorme, né? Porque quando eu vou quebrar o jejum, ela já tem colocado tudo certinho, né? Então, ela tem me ajudado muito nesse sentido, né? E a gente sempre foi muito... Eu como muçulmano, eu sempre procuro dar o maior respeito, né? Inclusive, eu ajudo muito ela na questão dela ter a sua prática mais... que seja mais praticante. Da religião dela. Da religião dela, né? Então, que ela vá mais à igreja. Porque o que me parece é isso. Quando um ocidental ele escolhe uma religião do Oriente, digamos assim, ele é mais assíduo, né? Do que quando você não escolhe, você acaba nascendo. Isso.
Principalmente no Islã, porque você praticamente é totalmente alfabetizado, né? Você quando eu readquire, né, a andar através isso. Quando eu me da tornei, orientação de uma religião. Eu tornei muçulmano muito jovem, aos 18 anos, né? Então tive que fazer todo um trabalho de poder aprender o árabe, de poder aprender o Corão, de poder saber as orações, saber o que é a biografia do profeta Muhammad, que é uma coisa impressionante. Porque ele é como se fosse o nosso guia, nosso modelo para a vida cotidiana. Porque a suna do profeta, nós seguimos o Corão, que é a palavra de Deus, né? E a suna. O que é a suna? É tudo que o profeta fez em vida. Tudo que ele atuou. Os exemplos dele. Os exemplos dele. Na vida cultural, social, política, religiosa. Todo âmbito você encontra na suna. Não tem um assunto que não esteja... que a gente não possa deixar de seguir em qualquer tempo, em qualquer época. Né? Como o profeta jejuava, como o profeta fazia isso, fazia aquilo. Então a gente tem essa suna mantida por uma cadeia de transmissão dos seus companheiros até os dias de hoje, que foram mantidas, porque ela foi colocada de uma certa forma secundária para que não houvesse palavras do profeta dentro do Corão. Então sempre teve essa... E para você ter uma ideia, hoje temos milhões de Hafiz. Hafiz são memorizadores do Corão. Então mesmo se pegasse todos os Alcorãs do mundo, queimasse, destruísse, seria possível a gente... As pessoas memorizam aquele livro inteiro. Eu ganhei, Alan me deu o Alcorão tem 2 meses. Eu tô lendo aí devagar. Então, assim, hoje você pega crianças de 10, 15 anos nos países de maioria muçulmana, inclusive tem campeonatos mundiais de recitadores do Alcorão. Uau! E é uma coisa incrível, porque eles pegam versículos aleatórios e você tem que seguir dali para lá. Então, você vê como é que é, né? Então, o árabe é uma língua viva, é uma língua que mesmo depois de tanto tempo, ela se torna cada vez... Pessoas que não são de origem árabe, como eu conheço árabe, e vários, a Indonésia, a Malásia, como eu falei para você, só 17% dos muçulmanos são árabes. E essa roupa, ela tem... Posso chamar de roupa, né? Sim, sim. Essa indumentária, essa vestimenta, o que é que significa o uso do... Como é que chama esse... Ataquia. Ataquia. É como se fosse um conjunto para me apresentar, para que as pessoas compreendam que eu sou muçulmano, né? Essa baia, geralmente, quando eu fiz a minha formação lá no Instituto, né, latino-americano, eu ganhei como professor divulgador. Então, eu sempre procuro manter a tradição para que as pessoas identifiquem eu como muçulmano. Porque se eu coloco... Mas, vamos dizer, qualquer muçulmano pode usar essa roupa que você está vestindo? Sim, sem problema algum. Mas como você é uma figura que se expõe, que vai divulgar, então é importante que você, através da sua vestimenta, você se identifique como muçulmano. Isso. Assim como outras crenças, né? Quando vão se apresentar, também eles usam suas vestimentas até para você ter um ponto principal daquela religiosidade daquela pessoa. Assim como nossos irmãos do Candomblé, os judeus, né? Cristãos de diversas denominações, budistas, na qual eu tive o prazer muito de conhecer todos, né? Participei muito inclusive eu participava lá em Maringá de um grupo chamado GDI, Grupo de Diálogo Interreligioso. Olha que legal. A qual, a cada 3 meses, nos reuníamos no templo de cada um. Olha, que experiência. Isso é incrível. Aqui eu estive deputado durante um tempo aqui, fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, e nós tínhamos aqui um fórum interreligioso, tinham várias religiões. E todas as atividades que eu fiz, a gente não pôde contar com a presença do pessoal da religião islâmica. Mas vocês participam do Fórum Interreligioso aqui de Pernambuco? Assim, como eu estava longe, eu não sei informar, né? Tu está há quanto tempo aqui de volta? 5 anos. 5 anos. Esse período... Mas existem mesquitas aqui em Pernambuco? Aqui em Recife existe uma mussala. Fala mais próximo. Aqui em Recife existe uma mussala, que é uma sala de oração. Ela tem as mesmas características assim das suas atividades como uma mesquita, mas não é uma mesquita propriamente dita. Mas Por quê? O que diferencia uma da outra? É porque uma mesquita ela já é um pouco maior, tem um minarete, é caracterizada pela sua cúpula, né? Minarete ela tem uma arquitetura... Torre, isso, a arquitetura dela específica. Tem específica. Né? Com minarete, com a cúpula, né? Que é característica das mesquitas para identificar o templo islâmico, né? E aqui a gente tem uma casa ali na Rua da Glória, a qual nós nos reunimos e temos todas as nossas cerimônias, né?
Todas as sextas-feiras nós nos reunimos para fazer a oração da sexta-feira. Aí tem casamentos, tem a laquica, né, que é um ritual de quando a criança nasce. A gente não tem o batismo, mas a gente recita palavras do Alcorão do lado direito e do lado esquerdo da criança. Isso funciona como um ritual, como se fosse um batismo para nós ocidentais. É, como se fosse. Né? E outras festividades também, como Janasa, a oração do fúnebre, caso venha algum irmão falecer. Ou seja, todas as... Encaminha, né? Isso. Então, tem todos os rituais de uma mesquita. Porém, uma mussala que é algo menor, né? Você já falou que já esclareceu um pouco que o Islã não é uma religião de violência, não é uma religião de intolerância, e esses casos são muito pontuais. A porcentagem de gente radical dentro do Islã é muito pequena. Mas parece que você me falou que o Islã tinha uma associação de tolerância religiosa. Eu acho que aqui em Pernambuco ou lá no Paraná, que você falou? Não, aqui também tem um fórum, né, interreligioso. Sim. Inclusive, eu acho que quem organiza são o pessoal da Universidade Católica, né? O professor Gil Braz, eu acho. É um fórum bastante atuante e importante. Tem pessoal tem judeus, tem budistas, católicos, candomblecistas, o Ministério Público participa, porque até para emendar um pouco aqui na conversa do Rafik, existe o Brasil hoje ele vive um processo de fortalecimento de uma determinada linha religiosa neopentecostal, e isso acabou transbordando para a política, né? Esses grupos, eles adquiriram muito poder econômico, muito poder midiático e poder político também, a ponto de estarem hoje dialogando muito fortemente com a presidência da República, procurando ocupar espaço no Supremo Tribunal Federal e tal. E existe uma intolerância muito grande, sobretudo com as religiões de matriz africana, né? O candomblé, a umbanda, a jurema. E esse fórum busca socorrer, certo, a sociedade e essas religiões, no sentido de a gente garantir... Eu não gosto muito do nome tolerância, sabe? Porque eu prefiro o tema conviver. Porque né, quando você tolera já é uma coisa que... Então, como é que vocês veem isso no Brasil? Primeira pergunta. E a outra é o seguinte, os islâmicos, os muçulmanos aqui no Brasil, em Recife, talvez a discrição de vocês contribua para uma não aparição muito forte, né? Mas os cultos de matriz africana, eles costumam, né? Eles têm todo um ritual, né? Que tem sonorização, que tem atabaque, enfim, tem trabalhos religiosos que são feitos fora dos espaços, dos templos. Como é que vocês encaram essa perspectiva de solidariedade com essas outras religiões? E vocês sentem preconceito no Brasil? Vocês, né, o povo islâmico, o povo muçulmano aqui, a religião muçulmana, vocês se sentem discriminados aqui no Brasil? Eu diria que a gente, de certa forma, é discriminado, mas por conta mais de informação. As pessoas desconhecem o Islã e tudo que é desconhecido gera dúvida, acha que é algum tipo de perigo. Inclusive, nós temos uma associação chamada ANAGE, que fica em São Paulo, né, que é a Associação Nacional de Juristas Islâmicos, que inclusive defende não só o Islã, mas também religiões de matriz africanas e qualquer outro grupo religioso minoritário, que geralmente são perseguidos, né? Que esteja vulnerável. Então, você não tem ideia do que essa associação trabalha. Imagino. Muito, porque há muitas páginas de teor de intolerância contra o Islã, mas, como eu falei, a maioria tudo é falta de informação e a gente vê com muito perigo isso, né? Porque, inclusive, é constitucional a prática de qualquer brasileiro ou não
ter a sua religião, sua etnia. Sim, o Estado é laico. Totalmente laico. Então, o respeito tem que ser... Eu acho que nem deveria existir leis para isso, a princípio. Que deveria partir dessas pessoas a questão do respeito. Infelizmente, temos que criar leis para poder dar voz a esses grupos, inclusive os muçulmanos, né? A gente são muito perseguidos, principalmente em redes sociais, mas tem casos específicos, por exemplo, em São Paulo, onde irmãs muçulmanas já foram apedrejadas na rua, tentaram tirar o seu véu, achando que elas estavam sendo oprimidas pelo marido, que é a família que impõe o hijab, e na verdade o hijab significa proteção, né? Enquanto a gente vive numa sociedade onde a mulher tem que praticamente estar nua para tudo, né? Para qualquer tipo de propaganda em TV, em jornais, você vê mulheres praticamente nuas. Então o Islã vai contra essa prática, porque, por exemplo, eu tenho que ver a mulher como o seu todo, como o seu intelecto, como a sua, né, como pessoa, e não um corpo apenas, que é o nosso Ocidente faz isso. Então o Islã, quando bate de frente por isso, ele vai ser agredido, as pessoas vão querer atribuir que aquilo ali é uma imposição do marido ou da família. E não é, porque aquilo ali tem que partir da própria muçulmana, é a identidade dela. Então o hijab significa protegê-la contra os outros olhares. Mas existem casos de mulheres que não querem usar e... Como é que fica isso aí na cabeça do pessoal da religião? A gente diz sempre que ela tem que ter essa convicção, ela tem que ter o momento dela para colocar o hijab. Mas se ela não colocar, ela não vai ser discriminada, ela vai ser tratada de maneira diferente? Eu não diria ser tratada diferente, mas assim, ela não estava preparada para colocar o hijab. Então, por isso que a gente, por exemplo, no caso do Brasil específico, a gente diz que toda pessoa antes de aderir ou converter ao Islã tem que estudar, para saber realmente se é o que a pessoa quer. Então, se ela tiver essa convicção, ela não vai ter esse problema. A gente aqui temos um problema muito grande, né? De perseguição da própria família. Além dos externos, a gente temos a nossa própria família que acha que a gente mudou demais, né? Que vai se tornar um terrorista, ou coisa parecida do gênero, sabe? Então, veja só, a gente temos duas coisas, né? O externo e dentro da própria casa. Porque eu vi relatos de vários irmãos muçulmanos que, inclusive, foram trancados dentro de casa para não sair. Então, mas é o medo através de um estereótipo, né? Justamente. Quando eu falei da perseguição, não era nem, né, com relação a a questão cultural em relação à mulher. Mas era porque o que acontece? O Rafik perguntou ainda há pouco, falou sobre a questão dos atos violentos, né, que você colocou que é uma minoria. Imagina só se isso fosse da natureza dos muçulmanos, a gente teria 1 bilhão e 800 milhões de terroristas, né? O negócio não ia estar legal. Mas, assim, veja, quando uma célula terrorista bota abaixo 2 prédios, os mais altos ali, no centro do coração do capitalismo, do maior aparato bélico, e destrói aquilo, Isso leva uma mensagem, Marcelo, muito forte, porque aquilo foi um negócio que impactou a história do século XXI. Verdade. Sabe? A gente vive assim, aquilo meio que foi uma virada de chave, né? Assim, olha, pronto, aqui existe a civilização e aqui existem os incivilizados, que são esses terroristas, que são islâmicos, que são muçulmanos, e foram colocando tudo na mesma coisa e criando um bolo. Então, assim, tem um documentário que eu assisti na Netflix sobre o 11 de setembro, o dia após, o day after, um negócio assim. E aí mostra um líder muçulmano tentando construir laços de amizade entre os muçulmanos que estão ali em Nova York e tenta construir do lado do memorial do World Trade Center. Eu lembro, uma mesquita para agregar todo mundo, um negócio bacana, né? Um momento de paz, né? Ele não conseguiu porque era assim, Islã igual a muçulmano, igual a terrorista, igual
Nossos inimigos. Nossos inimigos, nossos adversários. Os inimigos da civilização. Então, eu acho que... Eu acho que vocês aqui também sentem isso, né? Quando você falou que dentro da própria família, né? O cara vai virar um terrorista. Por quê? Porque ele é islâmico, então ele vai ser um terrorista. Qual foi o impacto daquilo na religião islâmica como um todo? Porque como parece que vocês não têm, me diga aí, uma liderança... Isso, não temos. Feito o Papa, né? O Papa pega e condena. Não, a Igreja Católica é contra isso aqui, pronto. Ele falou, ele é a autoridade máxima. E outras religiões também. Mas no caso da religião islâmica, não tem uma liderança mundial que diga, não, eles são minoria. Eles são só um grupinho pequeno. Ou seja, o repúdio não fica tão evidente. Não, né? Fica evidente. Acaba diluindo. Parece que todo mundo meio que aprovou, ou se não aprovou, não divulga. A voz da desautorização, ela não apareceu. E o que apareceu assim no horizonte, né, no imaginário, foi que os islâmicos realmente têm ali uma guerra, né, e tal. Como é que foi isso, esse impacto aí em vocês? Eu acredito que é o seguinte, a partir do momento que houve isso por conta dessas pessoas, eles ali já não eram considerados muçulmanos por nós. Porque essa prática não condiz com o Islã, apesar das pessoas, o mundo, conectar uma coisa com a outra. Inclusive, foram feitas na época, eu me lembro, isso foi em 2001, a gente, como você falou mesmo, nós não temos uma liderança, né? Temos vários muftis, que são pessoas que têm, vamos ver, o mufti da Turquia é como se fosse uma pessoa que se responsabiliza pela Turquia inteira, né? Como se fosse um líder maior. Então, eles botaram notas de repúdio sobre essa questão, que não é uma prática islâmica. Automaticamente, a gente não pode assumir esse tipo de responsabilidade. Foram práticas de pessoas que se diziam ser muçulmanas, que tinham questões políticas e uma série de outras coisas envolvidas, mas não eram islâmicas. Então, a partir do momento que você não viu essa coisa toda, porque não é uma parte do Islã, apesar que a mídia toda deu a entender isso, né? Que foi uma coisa partida de muçulmanos, mas não. São de pessoas terroristas, pessoas que mataram pessoas inocentes. É a mesma coisa, talvez, que você culpar um assassino, sei lá, um ladrão, um cara que matou alguém no assalto e ele é católico e as pessoas... inclusive, é interessante isso que você falou. Culpar a Igreja Católica. Foi bom lembrar, porque quando se tem, por exemplo, casos lá nos Estados Unidos, uma pessoa pega um rifle e mata muitas pessoas, ninguém fala da religião dele. Né? É mesmo, interessante isso. Mas quando é muçulmano, se descobrir que não, foi muçulmano. Cara, é verdade. Né? Então, você, por exemplo, pega, por exemplo, a questão, aqui para nós, a questão, por exemplo, do goleiro Bruno, quando ele matou aquela moça que fez... Esquartejou e deu pro cachorro comer e tal. Ninguém procurou saber a religião dele, mas foi o Bruno. Mas por que no Islã é assim? Por que as pessoas têm que culpar o Islã? Porque fulano e ciclano fez. A religião não pode ser, sabe, envolvida nisso. Não se pode categorizar dessa maneira. Justamente. Né? E isso só acontece no Islã, vocês já observaram? Só acontece no Islã. É incrível isso, cara. Então, tenta de todas as formas. Parece que o Ocidente tem um medo enorme do Islã, né? Mas a gente sabe por quê, né? Porque o Islã vai trazer a questão da coletividade das pessoas, o respeito. Muita gente, por exemplo, fala da Sharia, né? Sharia para lá, Sharia para cá. Não sabe nem o que significa Sharia, né? Aí aqui vai ser implantado no Brasil a Sharia, os muçulmanos estão crescendo. Mas a Sharia é bom para todos. Por quê? Porque ela é um conjunto de regras e normas que vai respeitar todos no seu coletivo. A gente sabe que na política as pessoas, né, na sua maioria, vamos dizer assim, elas têm a política para se autobeneficiar, mas não se doar para o povo, que acontece no Brasil, que deveria ser diferente. A partir do momento que eu coloco meu nome à disposição, eu tenho que ficar à disposição do meu povo para trabalhar para ele. Que a gente vê que na grande, não posso dizer maioria porque eu não conheço o meio político brasileiro, mas pelo que a gente vê da mídia, né, vários escândalos e várias práticas ilícitas, quem mais se prejudica somos nós, os brasileiros, que contribuímos todos os dias, acordamos cedo para poder dar nossa contribuição, e lá eles cospem na nossa cara, né, criando leis que auto-beneficiam, que eles mesmos aumentam os seus salários, que eles mesmos fazem isso, que tem imunidade, eles que deveriam pagar mais por isso, por estar na condição dele,
né, de ter informações privilegiadas, mas não, é o povo que paga toda a conta. Então, você já observou, quando acontece, como eu falei, é uma fração tão ínfima dessas pessoas que têm essas práticas, mas que a mídia, infelizmente, transforma como se todo muçulmano tivesse aquela visão. Inclusive, nessas ações, quem mais morre são os muçulmanos. Você vê na questão do Iraque, o ISIS, que estava matando muçulmanos, pessoas cidadãos comuns que estavam morrendo. Mas existem muitos grupos, por exemplo, como o Boko Haram. Eu citei sim. essa situação lá no World Trade Center, mas vários atentados, né, que acontecem. Então, isso tudo vai criando e as pessoas acabam reivindicando, né? Colocando, né, fazendo as ações e muitas vezes elas reivindicam. Estou fazendo aqui um pouco o papel do advogado do inquilino aquele, eu não quero dizer o nome aqui. Mas isso tudo, certamente, a mídia, ela tem, um setor da mídia tem interesse em colocar, em criar uma animosidade, né, por conta do petróleo, por conta, né, a gente viu o que foi lá no Afeganistão, viu o que foi lá no Iraque. Mas, por exemplo, você estava falando aqui, eu estava imaginando, a Indonésia, né, que é o maior país... De maioria muçulmana. São 280 milhões de habitantes lá, né? Lá tem 250 milhões, mas é em torno de 220... Mas na Indonésia tem umas perseguições lá, assim, pesadas, né, assim... Não, mas como lá não tem petróleo, e como lá não tem gás, então você não vê muita treta internacional na Indonésia. Você pode ter problemas internos entre eles lá, mas você não vê... Isso, acho que isso é um lance interessante de a gente analisar, né? Que você tem um país que tem uma maioria muçulmana e você não vê esse país envolvido em grandes conflitos internacionais, em grandes guerras lá não e tem tal. petróleo, né? Então, assim, na verdade, o que atrai a guerra, o que atrai a reação, parece que é outra coisa, que é onde tem petróleo, onde tem riqueza, onde tem riqueza para ser explorada. Esse suposto radicalismo islâmico, ele é a justificativa, né, para o imperialismo chegar com violência naquela região, né? Quem serão os verdadeiros terroristas, então, né? É porque tem o lance da reação, tem o lance da reação, sim. Mas tem também, certamente, tem aquelas pessoas que tem aquela reação que é justa, porque você está no seu território, né? Você tem uma luta ali de libertação nacional, de defesa da soberania, e muitas vezes a religião acaba servindo como um instrumento de mobilização e de defesa, né? O caso do Irã, por exemplo, né? Mas, lamentavelmente, existe essa situação que a mídia se aproveita, mas existe também extremistas, né? Sim. Existem extremistas, e aí quando você tem o extremismo fazendo aí as suas peripécias, né, que vão desde questões menores até questões absurdamente grandes, como foi o ataque ali nos Estados Unidos, aí o pessoal já aproveita isso e aí acaba que vocês... eu percebo, assim, na sociedade um medo, sabe? É um respeito revestido de medo, assim, não vou mexer, não. Né? Eu lembro que tem um pessoal que fala assim nas nossas conversas, né? Você está aqui vilipendiando um símbolo religioso, vai lá no Islã, vai lá mexer lá para você ver o que acontece. Então, assim, é engraçado, porque é um lance contraditório, né? Porque tem um preconceito, mas isso também gera um certo respeito, né? Porque, olha, aquela galera não brinca, não. Aquela galera, se você for ali, porque fizeram lá no Charles Hebdo, na França, né? Que fizeram uma charge contra Maomé e deu ruim para todo mundo lá. E Maomé não pode ser representado, né? Em nenhum desenho. Não, de forma alguma. Nenhuma figura. Não. É uma ofensa isso aí, né? Sim. Porque isso aí, os muçulmanos temem que sirva como idolatria, né? Como fizeram outros grupos religiosos, né? Então, como o Islã não tem essa questão... Isso eu não sabia, não, verdade. É por conta disso. É para não idolatrar, para não criar imagem e tal. Isso, justamente. Houveram com traduções anteriores que caracterizaram, né? Inclusive não tem nada a ver, né? Porque o pessoal do Oriente são um pouco mais escuros por conta do calor mesmo e tal.
mas caracterizado de outras formas. Então, os muçulmanos têm muito respeito pela figura do profeta Muhammad, muita mesmo. E a gente quer que as pessoas também tenham esse mesmo respeito, mesmo que você não goste, não creia, mas respeite, né, a figura. Como eu falei, a gente, por exemplo, aqui cada um tem uma cabeça diferente e vai agir de uma forma diferente numa situação extrema. Uns vão travar, uns vão correr, outros vão chorar e outros vão para cima. Então, aconteceu esse caso, por exemplo, dessas caricaturas, eu vi muito sobre isso, né? Achei uma coisa assim, muito chata, né? Nenhum muçulmano gosta dessas práticas. Para que fazer isso? Eu pergunto, o que é que eles ganharam com isso? Se sentir ofendido é natural, mas reagir de forma violenta a ponto de assassinato das pessoas... Não. Tanto que muitos muçulmanos foram para várias juntas reivindicar um posicionamento deles de desculpas e etc, né? Mas é aquele negócio, teve algum grupo lá que não gostou e chegou a fazer as vias de fato. Sim. Então... não brinque, né, com o profeta, nem com um profeta. Se não goste, mas respeite, né? Porque assim, os muçulmanos realmente se sentem muito, muito chateados com isso. Isso é um tema delicado, né? Porque ali, naquela época se discutiu a questão de liberdade de expressão, né? Liberdade de... E aí é algo, realmente é um choque cultural muito forte, né? Muito forte. Eu não sei nem se depois o pessoal voltou a fazer caricatura. Eu não vi. Mas é um choque muito forte. E a gente foi presenteado aqui pelo Marcelo com alguns livros, né, sobre o Islã. Tem um aqui em espanhol, né? Viaje por la mente de un muçulmano. Aqui, ó. Tem Muhammad, o mensageiro de Deus. Tem esse aqui. Deixa eu falar dos outros dois aqui. Isso. O significado da unicidade. E tem o maior aqui, compreendendo o Islã. Eu vou começar por esse aqui. O que você me indica aqui? Por onde eu começo? A ordem cronológica. Esse roxinho aqui. Esse ele é um livro mais bem básico, né? Olha, minha filha vai adorar isso aqui. Ele é bem didático, ele tem explicações muito boas, fala de forma bem simples, né? Compreenda o Islã, né? E os muçulmanos, para que as pessoas tenham uma fonte de qualidade e de que seja feita por muçulmanos, né? Então, as pessoas muitas vezes acham que simplesmente ir lá no Google procurar vai achar coisas bonitas e belas. Na verdade, a gente, eu sempre digo, né? Quando você quer algo, procure as pessoas que professam essa fé, né? Que vivenciam ela, né? Para poder passar realmente a informação correta. E que você, dali em diante, você entenda e respeite, né? Eu tenho dado várias palestras em escolas, as crianças são muito curiosas, né? E elas ficam impressionadas, pedindo... porque às vezes eu fui para uma escola de ensino fundamental e o pessoal do ensino médio queria também. Por que só o pessoal do ensino fundamental? Porque eu geralmente contacto professores de história que estão naquela matéria, né? Por exemplo, sobre o Islã. Então eu entro com uma aula. Então essa aula aí a gente discute. Por que isso? Por que aquilo? Por que a mulher usa burca, como ela geralmente utiliza só a burca, né? Porque Mohamed, ele fez a imigração. Ou seja, perguntas do dia a dia que as pessoas não conhecem e a gente tenta desmistificar, fazer acessível esse contato com as pessoas que professam. Assim como tem que ser feita com outras religiões, tem que dar mais abertura. Por exemplo, as religiões de matriz africana pouco participam dessas atividades, até tem um impacto daquela coisa de ruim, né, que se passa, que as pessoas têm, que é ruim, que faz mal, que etc. E a gente sabe que não é nada disso. Então tem que haver um respeito, tem que haver um conhecimento para que as pessoas entendam as práticas. A gente no Recife e no mundo temos que abrir mais a mente para que todos se respeitem, no sentido de que a gente temos que aceitar você como meu irmão. Eu, quando muçulmano, quando eu olho para você, eu vejo você como um ser humano igual a mim. Eu não estou nem aí para o que você professa, no sentido de querer usar um preconceito. Fulano é muçulmano, então não vou ficar próximo dele. Mas você é tão bom, uma pessoa boa, né? Então, por exemplo, a maior divulgação que a gente diz no Islã é a sua prática, é a sua conduta. Se você tem uma conduta boa, as pessoas dizem, mas ele é muçulmano, mas ele
A pessoa é do candomblé, mas ela é uma pessoa boa, nunca me fez mal, inclusive até me ajuda. Se uma pessoa quiser se aprofundar, um jovem agora que está vendo o nosso podcast ou ouvindo, e ele se interessa por compreender, né, um pouco o Islã, com o que é ser muçulmano em Recife, aqui na região metropolitana da capital pernambucana. Claro que tem aí YouTube, né, que já divulga isso dentro de casa, mas onde procurar aqui, por exemplo, uma orientação nesse sentido? Nós temos o Centro Islâmico do Recife, que fica ali no centro da cidade, né, na Rua da Glória 353, ou também pode entrar em contato comigo, se ele quiser estudar um pouco, saber, ter acesso a livros para qual ele possa se direcionar ou aprender, né? Também palestras, quiser nos convidar para palestra, para mesa redonda. Em escolas, por exemplo, pode te chamar para falar. Universidades, né, grupos de associações. Nós sempre dispostos e abertos para que a gente possa levar essa mensagem no sentido de desmistificar. Porque no Islã, a gente, apesar de ser uma religião proselitista, a gente não impõe a religião a ninguém. Né? Porque muitas vezes... uma questão das cruzadas, toda aquela história, havia dito que o Islã era uma religião que impunha, né? E não é isso. As pessoas se identificavam com o contexto islâmico no completo e terminavam abraçando. É tanto que até hoje eles são muçulmanos, né? Você pega ali toda a região do norte da África, você pega ali Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia e Mauritânia e tantos países se tornaram muçulmanos, inclusive absorveram o idioma árabe. Então, não foi imposto, foi a conduta das pessoas. Foi assimilado de verdade. Isso. Né? Elas assimilaram e abraçaram. E elas não podem ser chamadas de árabes, eu poderia dizer assim. Né? Porque elas estão no continente africano, no Egito. Não, e tem os iranianos que não são árabes. São persas. São de origens persas. Inclusive de outra língua que não árabe, né? Farsi. O Farsi. Então, você vê, assim como os turcos, né, que falam turcos e na sua maioria são muçulmanos também, que inclusive lá foi o último império, né, ou califado, né, o califado otomano, que durou 600 anos. Então foi muito tempo, né, muitos anos, né, tiveram vários califados até o final dele na Primeira Guerra Mundial e dali os países ali meio que fragmentaram-se. Né? E qual, assim, você fala, é claro, a gente está aqui num bate-papo sobre origem, sobre a filosofia do Islã, mas você fala, e evidentemente você formatou falar bastante do passado, das origens. Mas qual o desafio do muçulmano para o futuro? Qual o agora? Qual o grande desafio da religião, enfim, da filosofia para o futuro? O que o futuro espera? O que vocês esperam da religião para o futuro? É uma pergunta que... A gente sempre diz que o passado está meio que interligado com o futuro. Sim, sim. Porque o Islã é uma continuação, né? As nossas bases principais da primícia, que é o Corão e a Suna, praticar eles no nosso dia a dia, que não é diferente lá do passado. É claro que a gente não... eu diria assim, que a gente não vai ser igual à primeira da época do profeta, mas o esforço do muçulmano no dia a dia de se tornar uma pessoa melhor e do local onde ele convive, torná-lo ainda melhor, dando o que? A sua contribuição. Então, eu sou brasileiro. Então, o futuro é essa eterna busca, né? A busca continua, era no passado e a busca continua no futuro, né? É claro que são desafios diferentes, a gente não pode usar o acronômicos, né? Acronomismo em relação àquela época para hoje, né? E a gente não pode fazer comparativos, porque eram situações diferentes. Mas a nossa base está intacta, né? Então, o que é que o Islã prega? Convivência pacífica, ajuda mútua. Por exemplo, há muita ajuda dos muçulmanos, só que assim, na prática islâmica a gente não divulga isso, porque é uma prática que a gente não pode dar com a mão e a esquerda vê, entendeu? Então, há muita ajuda dos muçulmanos no mundo, de uma forma geral, tanto na ciência, como na cultura, como alimentos, mas só que isso aí não é divulgado como no Ocidente, aquele que muitas vezes quer se promover, né, com a sua autoajuda. Então, ou seja, a solidariedade
do muçulmano é acompanhado de uma discrição. Parece que não é de bom tom divulgar a solidariedade, a cooperação. Mas eu acho que vocês deveriam divulgar mais, porque ia ajudar a sociedade a refletir um pouco mais até sobre que você falou em determinados momentos do nosso bate-papo, dessa questão da cooperação, da coletividade, da preocupação com a coletividade que você pregou que o Islã tem. Eu acho narrativa, quem sou eu, mas eu acho que vocês deveriam divulgar mais essa característica do Islã para que, enfim, para incentivar, né, para inspirar mais aí as pessoas, que a gente está vivendo um mundo muito individualista, né, muito egoísta. Acho que sempre foi um signo da humanidade, essa luta entre a solidariedade, o sentimento coletivo e a individualidade, o egoísmo, né? Então, a briga entre... A gente sempre procura ver, né, a questão do equilíbrio, né? O equilíbrio é uma coisa muito difícil para o ser humano. Então, a gente procura sempre estar em equilíbrio, mas, como eu falei para você, não é uma característica do Islã para não dar a entender que você está se promovendo, sabe? Porque, infelizmente, o Ocidente tem muito disso. E o Islã tem essa preocupação. Claro que, em alguns casos, alguns muçulmanos pedem incentivos para outras pessoas... Mas assim, ele não... como você mesmo falou, né? A gente não são muito discretos em relação a isso, porque a gente quer agradar a Deus. Quem agrada a Deus, agrada o resto. Feito um sheik uma vez, eu queria falar isso, bem interessante, que a religião de Deus é feita a água. Né? Ela não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. A partir do momento que eu coloco qualquer substância nessa água, por exemplo... Se você chega na minha casa todo ser humano bebe água. Mas nem todo ser humano toma café. A partir do momento que você bota café, ela já não é mais água. Ou se você bota chá ou bota suco, né? Mas todo ser humano já tomou água na vida. Porque a religião de Deus é feita a água. Hoje em dia você vê muitas pessoas, por exemplo, que acreditam em Deus, mas não têm religião. Por quê? As religiões têm muita mistura. Olha. Essas misturas fazem com que você abandone. Mas você tem a essência de Deus dentro de você. Não acredita em Deus. Muitas pessoas fazem isso, né? Sim, sim. Eu acredito em Deus, mas eu não tenho religião. Mas acredito em Deus. Por quê? Porque as pessoas estão confusas com muitas coisas que acontecem. Então a gente tenta trazer essa pureza para as pessoas, para que elas voltem a Deus primeiramente, né? E tenha o seu caminho para o seu Criador. Porque todos nós precisamos de Deus. E temos que respeitar os que não acreditam também, que são os nossos irmãos iguais. Então você vê que o exemplo da água, né, é tão simples, mas é tão profundo. Marcelo, e você falou, você pode falar comigo, quem se interessar pelo Islã, em aprender um pouco. Como a gente acha? Tem um e-mail? Pode ser pelo meu telefone, né, pelo WhatsApp, se a pessoa assim quiser. É melhor não dar o WhatsApp. Não dá, né? Melhor dar um e-mail que fica mais... Pronto. Eu posso dar meu e-mail também para as pessoas que queiram. Marcelo Silva, _ 875, @hotmail.com. Repete aí, velho. Marcelo Silva, _ 875, @hotmail.com. Temos também os cursos, né, do Instituto Latino-Americano. É um estudo, ele é pago, mas ele, assim, eu recomendo, porque... Você vai estudar em torno de 3 anos, para as pessoas que querem realmente aprofundar, até ser... Ele está para ser um curso... Ele é um curso reconhecido pelo MEC. Uau! Você pode estudar ele, são 3 anos, se você não repetir, né? Porque você pode fazer só o curso ou junto com o árabe. Um ou outro. Se você quer aprender árabe, né? Também temos professores aqui, local também, que pode ensinar também, ou você pode fazer online, se você não tiver tempo, né? Porque seria interessante também. Muito e a religião, bom. E aqui, né, temos também vários sheiks também, que são pessoas acessíveis hoje, que tem vários canais também, que podem estar auxiliando também. Isso no YouTube, né? Geralmente pelo Instagram. Pelo Instagram. Bem, eu mudei minha cabeça a respeito do Islã. É muita informação para processar. Eu espero que quem esteja vendo ou ouvindo nosso podcast Nego Bom também tenha adquirido aí essa sensação de que, nossa, muita informação nova aí para a gente fazer os balanços, né, sobre o Islã. Bem, bacana.
Tua participação foi muito legal. Eu acho que ficou todo mundo assim, nossa, muita coisa que a gente tinha de preconceito, de senso comum, que foi agora, enfim, esclarecido, né? Eu queria aproveitar para a gente ir fechando aqui. Eu fiquei assim muito gratificante, a gente fica muito bem impressionado quando alguém vem conversar com você, ele apresenta conhecimento, né? Muitos livros, olha, está aqui e tal, se propõe a um diálogo de crescimento, Marcelo, assim, foi uma satisfação muito grande, a gente sai desse bate-papo aqui muito mais inteirado desse assunto, um tema importantíssimo, inclusive na geopolítica mundial, né? Eu fico muito feliz de poder saber que a gente tem aí pessoas aqui no nosso meio social que estão debatendo essa questão, que estão professando essa fé, e agradecer aqui imensamente a sua presença aqui no Nego Bom. A gente vai tratar aí essa sua indicação com bastante carinho e trazer uma mulher islâmica, né, para debater aqui. Eu achei interessante, porque esse é um tema, né, a gente aqui quer ser um podcast que debate questões que possam contribuir com o debate, né, com as pessoas que estão com a gente, curiosidades, temas do conhecimento geral, de maneira bastante leve e informal. Então, quero aqui agradecer bastante a sua presença, certo? A sua leveza, a sua, né, paciência, né, nesse papo longo com a gente. E a casa está aberta aqui, viu? A casa tá aberta. Vamos dar um tempinho aí, você volta também, porque é um assunto muito extenso e acredito que muita gente se interessa, né? Porque acaba sendo algo exótico para a gente, assim, brasileiro, latino-americano. Então, assim, muita curiosidade. A casa está aberta e vamos no futuro aí te chamar novamente. Espero que... Sempre bem-vindo. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo e com vontade de vir novamente, viu? Com certeza. Eu é que agradeço. Rezo para que vocês tenham saúde junto com suas famílias. Inxalá que a gente possa sair dessa pandemia, né? Não só fisicamente bem, mas mentalmente. Importante. Perdemos muitos amigos, familiares, pessoas queridas que a gente tem que sempre lembrá-la delas, suplicar a Deus por essas pessoas, né? Porque é um choque muito duro, né? Eu tenho uma vizinha minha lá que ela ainda não assimilou a perda do filho. A gente sabe que quando a gente nasce, para os nossos filhos virem, muita gente veio antes de nós. Mas quando os nossos filhos nascem, que um dos nossos filhos morre antes da gente, eu acho que não tem dor maior do que essa para um pai ou para uma mãe. Então, às vezes, eu me coloco no lugar daquela senhora e eu não sei como reagiria, né? Mesmo com a questão da fé e tal, mas é muito difícil, né? Eu sempre, nas minhas orações e súplicas, eu peço a Deus que essas pessoas sejam confortadas nos seus corações, para que a gente possa realmente tirar uma grande reflexão e lembrar que o quanto a ciência nos ajudou também, né? Porque a gente sabe que em pandemias anteriores morreram, por exemplo, você pega a peste negra, matou mais de 75 milhões de pessoas. Agora eu acho que já vai em 6 milhões de pessoas no mundo todo. Ou seja, foi uma redução muito grande através de quê? Da ciência, do estudo. A gente não pode parar de estudar, não podemos parar de buscar conhecimento. Esse conhecimento é que vai facilitar nossas vidas num contexto geral, né? Então, eu suplico muito a Deus nas minhas orações para essas perdas, das pessoas, dos meus vizinhos, das minhas pessoas que não gostam de mim, porque a gente não consegue agradar todo, né? Porque nem Jesus, que a paz de Deus esteja sobre ele, que só fez o bem, não agradou a todos. Imaginem nós, né? Pessoas comuns. Então, eu agradeço muito pelo espaço, tá? Muito legal. Eu sempre acompanho vários podcasts. Eu nunca me vi num, mas achei bacana, né? Esse trabalho, que ele seja promissor e seja várias pessoas que venham falar mais aqui no podcast, inclusive aquela sugestão que eu dei para que uma irmã muçulmana tenha a voz dela, porque ela possa falar por ela mesma, né? Os muçulmanos eu poderia falar até mais, mas eu prefiro que uma mulher, até para as pessoas sentirem, né? Tem várias irmãs aqui que, sabe, da sua contribuição, que lutam, que batalham, inclusive hoje no Brasil, quem mais se tornam muçulmanos são as mulheres, né? Temos um grupo de mulheres muito grande, no Brasil todo, inclusive. São as que mais procuram o Islã. E o desafio delas parece que é dobrado.
Porque eu vejo muitos casos de irmãs que a família, sabe, ignora, que é uma coisa muito triste isso, muito triste. Mas que a gente sempre suplica, né? Às vezes irmãs me pedem a Deus, irmão, por favor, reze por mim, peça por mim. Eu digo, com certeza, inshallah, na minha súplica você vai estar junta, né? Assim como a sua mãe também, porque ela é sua mãe. E o profeta nos ensinou que a gente deveria ter paciência com os nossos familiares, porque é muito difícil essa situação. Inshallah significa? Se Deus assim quiser. Se então, Deus quiser, vamos terminar o programa. A gente pode falar, né? Então, para todos aqui que nos cercam, que estão nos vendo, inshallah. A gente pode saudar com a saudação islâmica, desejando paz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, as bênçãos e a misericórdia de Deus esteja para conosco. Perfeito. E aí, você também está impressionado com essa busca islâmica pela ciência, a crença islâmica na ciência, na civilização, na liberdade das mulheres? Então vamos aguardar que ele volta aqui com a gente daqui um tempinho para a gente debater mais coisas sobre essa religião enfim, que é interessante, que, como ele disse, tem 1,8 bilhões de seres humanos nessa crença bonita. E, pessoal, até a próxima. Meu nome é Alfaia, este ao meu lado é Edson Silva. Até a semana que vem com o Nego Bom Podcast. Falou, galera. Até a próxima. Aquele abraço. Grande abraço.